I can try if you let me. With our lives I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you've been here before, you closed the door. Now I don't know what to say, I expect you to leave. I deserve to be unheard, but I want you to see that you. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso cantinho, tá? É um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo. Se você é novo ou nova por aqui, se sinta abraçado e se sinta bem-vindo aqui no meu cantinho, tá, gente? É um cantinho simples, bastante humilde, mas que você será muito bem recebido, não tenha dúvida disso. Eu queria compartilhar para vocês, gente, uma palavra que o Senhor me deu nesta manhã para a minha meditação, né? E eu decidi trazer essa palavra aqui, uma palavra profética, né? Uma palavra de paz, de perseveranças para os nossos corações, nesses dias tão difíceis que nós temos passado, né? Dias tenebrosos, dias de lutas, de angústia, tristeza, até mesmo, gente, de falta de esperança, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo. Então o Senhor, Ele trouxe essa palavra nesta manhã para minha meditação e eu quis compartilhar ela com você. Quem sabe essa palavra vai servir para a sua meditação também, para te dar ânimo, para que você venha cada dia mais se aproximar do Senhor e confiar nele. Então vamos à palavra? Gente, a palavra está aqui no livro de Lucas 18. Então vamos ler um pouquinho essa palavra? Esta palavra tem um tema da parábola do juiz iníquo, né? Em que o Senhor, Ele para falar com seus discípulos a respeito dessa parábola. A parábola começa assim. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, fazei-me justiça contra os meus adversários. E porque algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardia para com ele? Digo-lhes depressa que ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Minha gente, essa parábola é uma parábola bastante conhecida, né? Que fala a respeito do juiz iníquo. Primeiro eu queria explicar para você, né, que não sabe o que é uma parábola, né? Uma parábola, gente, é uma narrativa, né? É algo fictício que traz uma história, uma narração de algo real, né? Faz um comparativo com algo real. E Jesus, ele gostava muito de falar em parábola com seus discípulos, com as pessoas, né, que seguia a Jesus. Ele gostava de trazer ali uma analogia da realidade daquela pessoa. E ele trazia a parábola, né? De uma forma de trazer o entendimento daqueles que o seguiam. E ele usava essa parábola para trazer lições, né? De moral para aquela vida daqueles discípulos dele. E com essa parábola não foi diferente. Nessa parábola o Senhor estava falando para os seus discípulos a respeito da necessidade que os seus discípulos tinham de orar e nunca desfalecer, né? Os seus discípulos, Jesus queria mostrar para os seus discípulos que eles tinham a obrigação de orar sempre e não desfalecer na sua oração, mesmo que o tempo passasse e a sua oração ela não fosse respondida. E ali o Senhor traz um tema daquela parábola, um homem
que era um juiz iníquo. O que é uma pessoa que é iníqua? Uma pessoa que tem iniquidade é uma pessoa má, uma pessoa zombadora, uma pessoa que não tem compaixão de ninguém, que não se preocupa com ninguém. Assim era aquele juiz dessa parábola que o Senhor estava falando, né? Aquele juiz, ele era um homem em que ele não se incomodava com ninguém, ele não se compadecia da dor de ninguém. Ele não tinha empatia por ninguém, aquele juiz. Porém, a Bíblia vai dizer que naquela cidade havia uma mulher, e esta mulher era viúva, e ela precisava que aquele juiz julgasse a causa dela contra o adversário dela, né? Aquela mulher havia sofrido uma injustiça da parte do seu adversário, e ela precisava que aquele juiz mau, que não tinha piedade por ninguém, fizesse justiça pela causa dela. Olha que interessante. O juiz, ele era mau, ele não se compadecia por ninguém, ele era injusto, e aquela mulher precisava que ele fizesse justiça por algo que ela havia sofrido, né? E a Bíblia vai dizer que aquela mulher ia ter com aquele juiz todos os dias, né? Por um tempo, aquela mulher foi indo ter com aquele juiz. Acredito eu que todas as vezes que aquela mulher ia ter com aquele juiz não queria resolver a causa dela. Ele não dava atenção para o que aquela mulher dizia. Ele não se incomodava para o que aquela mulher colocava diante dele, né? Não tinha compaixão da dor daquela mulher. Pense que situação, irmãos. Ela era uma mulher viúva. E sabemos que uma pessoa que é viúva, ela é uma pessoa praticamente solitária. É uma pessoa que está passando por provações na sua vida, né? E naquela época, as mulheres, elas não trabalhavam, né? Os maridos que sustentavam a casa, né? E quando o marido falecia, aquela mulher, se ela tivesse um filho, aquela obrigação de trazer o sustento para casa passava para o filho, né? E a Bíblia aqui não nos relata muito casos sobre aquela mulher, né? Só fala que ela era uma mulher viúva e que precisava que aquele juiz julgasse a sua causa. E o que me chama a atenção foi a perseverança daquela mulher. A palavra do Senhor nos diz que por um tempo aquela mulher foi ter de encontro com aquele juiz e aquele juiz não queria resolver a causa dela. Mas ela não desanimou. Todos os dias ela estava ali, com propósito no coração dela, de fazer aquele juiz julgar a causa dela. Mesmo ela sabendo quem era aquele homem. Aquela mulher, ela não olhou para a situação que estava diante dela, para as circunstâncias que estavam diante dela. Ela colocou um propósito no seu coração e ela creu que uma hora ou outra, devido tanto à sua insistência e à sua perseverança, aquele juiz ia julgar a causa dela, ela ia conseguir chamar a atenção daquele homem que era injusto para julgar a causa dela. E qual é a primeira lição que o Senhor nos dá através desta palavra nesta manhã? Sobre a perseverança. O Senhor nos ensina através desse livro de Lucas, capítulo 18, que nós devemos ser perseverantes. Principalmente nós, mulheres, dona de casa, mãe de família, que passamos por aflições, por dificuldade, que muitas vezes não temos ninguém para nos acolher, para nos aconselhar, para nos dar um colo, um ombro amigo. E só temos a buscar a uma pessoa só, que é Jesus, o nosso justo juiz. E a Bíblia nos dá a entender que aquela mulher continuou ali sem desistir, continuou perseverando. E assim eu entendo, irmãos, que assim tem que ser na nossa vida. Não devemos desanimar diante dos obstáculos que a vida nos impõe. Não devemos desanimar diante das dificuldades que o nosso adversário coloca diante da gente. Porque o nosso adversário não é o nosso semelhante, não é o nosso irmão, não é o nosso marido, não é os nossos pais, a nossa família. O nosso adversário, o adversário da nossa alma é o inimigo, é Satanás. É ele que tem trazido lutas, provas para fazer com que a gente desanime, com que a gente desista da nossa caminhada, com que a gente não creia naquilo que o Senhor nos prometeu, né? Então, a gente não pode nos deter diante das portas que se fecham diante da gente, diante dos nãos. Então, eu aprendo com essa mulher a perseverança. Em segundo ponto, eu aprendo com essa mulher também a respeito da fé. Porque no livro de Hebreus 11, o Senhor vai dizer que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então, o Senhor está dizendo, irmão, que a fé é
firme naquilo que a gente espera, naquilo que a gente crê. Mesmo a gente não vendo, a gente está crendo que aquilo que a gente tem buscado está diante de nós. O que é que eu aprendo novamente com esta passagem que o Senhor me dá nesta manhã? Quantos de nós não temos causas que o Senhor ainda não julgou nas nossas vidas? Quantos de nós temos causas que necessitam ser julgadas pelo Senhor nas nossas vidas, não é verdade? Todos nós temos uma causa para ser julgada. O Senhor está dizendo que nesta manhã, para mim e para vocês, para que a gente não desista das nossas causas, não desista daquilo que o Senhor prometeu na sua vida. Não desista de clamar, seja insistente, tenha fé, persevere, como fez essa viúva. Até que aquele juiz, devido à sua insistência, devido à sua perseverança, julgou a causa dela e fez justiça pelaquela mulher. Eu observo que aquela mulher estava diante de um juiz mau, mas nós hoje temos um juiz, um justo juiz, que é o nosso Deus. Nós temos um advogado, que é Jesus, que advoga as nossas causas. Um advogado que é o oposto daquele juiz iníquo. Um advogado amoroso, um juiz poderoso para nos dar fazer justiça às nossas vidas. Um Deus grande, um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu quero falar com você que está aí na tua casa ouvindo esta palavra. Creia nas promessas de Deus na tua vida. Não importa o que está acontecendo na tua vida hoje. Não importa o que está acontecendo ao teu redor. Não importa quantos não você tem levado. Creia que Deus, Ele é o Deus do impossível. Que Deus, Ele abre porta onde não tem portas para te ajudar. Faça como esta viúva. Tome posse desta palavra, seja insistente. Não desista que o Senhor, Ele julgue a tua causa. Continue orando, continue perseverando. O Senhor vai dizer para os discípulos, ouve o que disse aquele justo juiz, aquele injusto juiz. Porque o Senhor fala para os discípulos ouvir aquilo. O Senhor está dizendo, assim como aquele homem, devido tanto àquela viúva molestar ele julgou a causa dela. Será que o Senhor não vai fazer assim na minha, na tua vida? Que Deus é um juiz justo? Será que Deus, Ele não está ouvindo o meio do teu clamor? Deus, Ele não se cansa de ouvir o meio do teu clamor. Clame em alta voz ao Senhor por aquilo que você tanto busca na sua vida. Creia que o Senhor, Ele pode realizar muitas coisas na tua vida, porque Deus, Ele tem sido infinitamente poderoso para conosco, infinitamente misericordioso para com os seus. Então não desista dos teus propósitos, creia naquilo que Deus lhe prometeu, naquilo que Deus preparou para ti. Continue orando, não importa se tudo à sua volta conspira e diz que não. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Eu tomo posse dessa palavra porque eu creio que as minhas causas que necessitam ser julgadas, elas estão sendo julgadas hoje, nesta manhã. Para o Senhor já se levantou para me dar vitória. Eu creio e eu creio que não será diferente na sua vida. Esta palavra nos dá ânimo para que nós venhamos continuar clamando pelos nossos propósitos. Essa palavra nos dá ânimo para que a gente não venha desistir. Por isso que o Senhor diz, será que o Senhor não vai fazer justiça aos teus escolhidos que clamam a Ele de noite e de dia? Irmãos, ainda vale a pena clamar, meu povo. Ainda vale a pena chorar nos pés do Senhor. Ainda vale a pena perder a noite de sono, clamando e conversando com o Senhor, porque tem resposta de Deus para as nossas vidas. Tem resposta de Deus para a vida daquele que clama a Ele, aquele que é o seu escolhido. Nós somos preciosidades do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor. O Senhor não colocou eu e você aqui nesta terra em vão. Não! O Senhor colocou eu e você aqui nesta terra porque o Senhor tem propósitos de vidas para as nossas vidas. Se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo do Senhor. Ainda que tardia para conosco, o Senhor ainda vai fazer vitória. É tarde para mim e para você, para a promessa se cumprir. Mas o Senhor diz que um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor diz na palavra dEle que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele nos prometeu. Deus, Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Por isso que o Senhor questiona ali os seus discípulos, que porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Como está a tua fé?
Se pergunta, se faça uma análise hoje, se examine. Como é que tá a tua fé hoje? Será que a tua fé tá pequenininha? Ainda que a tua fé seja pequena, como um grão de mostarda, creia, porque mesmo com a sua pequena fé, Deus ainda faz o milagre acontecer. Deus ainda julga a causa ao teu favor. Deus tem ouvido o teu clamor. Não se canse, não. Não se canse de clamar ao Senhor. Deus tem milagre para mim e para você. Creia, há milagre do Senhor chegando para mim e para você. Tem resposta de oração para mim e para você, tá? Eu queria compartilhar esta palavra, porque essa palavra ela nos traz um gás, nos traz um ânimo, sabe? Para que a gente venha continuar perseverando, lutando, né? Em minhas dificuldades, em minha luta, tem horas que parece que nada vai acontecer, tem horas que parece que o Senhor não está nos ouvindo. Mas o Senhor disse que o ouvido dele não está agravado para que ele não possa nos ouvir. Nem as suas mãos não estão encolhidas para que ele não possa nos socorrer, nos salvar. Então, assim, Deus está disposto a ouvir o meu teu clamor. Não se canse. Deus está te ouvindo. Deus está em silêncio, mas Ele está ouvindo o teu clamor. Deus tem milagre aí para tua casa. Deus tem milagre para tua vida. Deus tem milagre para tua saúde. Deus tem milagre. Deus, Ele não mudou. Basta eu e você clamar como aquela viúva, ser perseverante, ter fé e ter o dever de orar. A gente tem a obrigação de orar. Nós não oramos porque a gente gosta de orar. Não, nós oramos porque temos necessidade de clamar ao Senhor. E a obrigação de clamar. Sempre e nunca desanimar. Porque desfalecer é isso, é o desânimo. É a gente nunca deixar se desanimar de orar. Não podemos desanimar. E se você desanimou de orar por algo na tua vida, o Senhor está lhe chamando nesta manhã, dizendo: anime-se, volte a clamar, volte a crer. Não deixe que a tua fé morra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar o Senhor, nós temos que ter fé e perseverar em busca da nossa vitória. Gente, que palavra poderosa. Eu muito me alegrei quando eu fiz o estudo dessa palavra, porque Deus, Ele é maravilhoso. A gente tem um Pai zeloso, misericordioso, que está sempre nos animando a gente não desistir desta peleja. A peleja é dura, a peleja é árdua, mas a vitória ela é mais gostosa, viu? Creia. Tem vitória de Deus para tua vida, mulher. Tem vitória de Deus para você. Tem porta aberta, se é porta de emprego, se é a casa própria. Deus tem vitória para você. Eu sou prova viva disso. Eu morei 9 anos de aluguel. Eu saí da casa da minha mãe, né? Fui criada com a minha mãe. Fui colocada para fora da casa da minha mãe. Fui morar de aluguel, morei de favor com pessoas. Fui humilhada. Mas o Senhor, Ele me deu vitória. O Senhor hoje, Ele me deu o que para muitos é nada, né? Porque para muitos é pouco. Mas eu sou tão grata a Deus. Tão grata a Deus, porque um dia Ele me fez a promessa e eu segurei esta promessa. Tomei posse e não desisti de orar. Foram 9 anos orando para que Deus me desse a minha casa própria. Faça as contas. Eu morei 9 anos de aluguel e orei 9 anos por uma casa própria. O Senhor me deu a minha casa. E eu sou muito grata ao Senhor, muito feliz ao Senhor, sabe? Um dia eu ainda vou contar pra vocês um pouquinho, gente, do meu testemunho. Algo assim maravilhoso que Deus fez na minha vida. Foram noites de choro, foram noites de clamor, mas Deus honrou a palavra dele na minha vida. E assim o Senhor vai fazer na tua vida. Deus vai te honrar, mulher. Deus vai te honrar. Se é porta aberta de emprego, Deus vai abrir esta porta que se encontra fechada. Creia, se anime, não desista da promessa de Deus na tua vida. E prosseguindo, porque eu converso demais, eu já falei pra vocês, eu converso demais. E quando começa a falar das coisas de Deus, aí que eu converso muito mais. Mas eu vou mostrar pra vocês, gente, que como aqui tá chovendo bastante esses dias, né? O inverno aqui chegando. Então, as roupas estão demorando muito pra enxugar, né? E ontem eu tinha lavado roupa, tinha botado algumas roupas no varal e as roupas ficaram meio úmidas, né? Meio fria. Então, eu lavei mais roupa hoje. Acabei que eu nem mostrei pra vocês. Coloquei lá no varal da cozinha pra enxugar. E agora eu vou botar aqui no varal de chão, né? Porque eu coloquei no varal de teto da cozinha. As outras e essas que estão aqui úmidas eu coloquei no varal de chão. Essas que eu tô falando, gente, é as que estão aqui em cima do sofá. Deixa eu mostrar. Essas daqui, ó, gente, que eu tirei do varal, que foi as que eu lavei ontem,
né? Eu acabei tirando do varal, coloquei aqui em cima do sofá, porque elas estão meio úmidas, ainda meio geladinha. Aí eu vou colocar ela agora no varal de chão aqui na sala, pra com o vento que vem entrando aqui pela janela, né? Elas irem secando, porque aqui tá chovendo bastante. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit inside. Agora, gente, eu vou tirar algumas coisas que tem aqui dentro desse armário, que eu vou estar limpando aqui o armário, porque junta muita poeira, né? Mesmo que eu esteja sempre limpando, mas acaba juntando muita poeira, e aí eu vou dar uma limpadinha. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark, with a feeling in our hearts. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Condições que tá esse armário aqui das compras, ó, bem bagunçadinho, tá vendo? Então, eu tô querendo dar uma limpada nele organizada. Na verdade, gente, eu pretendo comprar uns potes pra botar os alimentos em potes, sabe? Porque fica aparecendo esses mosquitinhos assim, ó. E aí, eu tô querendo comprar uns potes. Tô pensando, tô dando uma olhadinha em uns pra eu poder comprar, porque fica bem melhor, fica bem mais organizadinho do que tá assim, ó. Essa bagunçaria terrível. Baby, can we kill this butterfly? Always takes too long, yeah, too long. I ain't got all weekend. We had a good run, yeah, good run, but the clock is ticking. I gotta move. Pronto, gente, organizei aqui o armário. Ficou desse jeitinho aí. Vai ficar assim, gente, até eu comprar os potes organizadores que eu tô querendo comprar pra botar aqui, né?